Olá, boa noite. São 18 horas e 21 minutos do dia 4 de março de 2023. Então, são 6h30 praticamente do dia 4, dia sábado. E agradecendo, portanto, a solidariedade, né, a repercussão favorável do nosso pedido de contribuições para apoiar o nosso canal e a todos aqueles que estão conosco, alavancando o nosso canal, principalmente o nosso Oito Caribus. Vamos gravar o vídeo de hoje, que vai tratar dos seguintes temas, dois temas: a imortalidade e o poder. Então, comecemos a gravação. Bem, eu já disse aqui que uma das coisas que caracteriza a Suméria é que eles não tinham essa sede de poder. O livro de Noah Samuel Kramer, ou Samuel Noah Kramer, deixa claro, bem explícito, que essa terra, que é o mapa da Suméria, era pacífica e tinha uma condição raríssima. Ela vivia em paz exatamente porque não havia essa neura, né? essa doença chamada ponerologia, ou seja, a sede de poder. Não estou encontrando aqui, mas vocês já viram aqui, né, em outros vídeos, vocês já viram a gente dizer que reinava a paz e a harmonia no mundo. Contudo, hoje nós vamos mostrar um exemplo, e não é só esses dois. Quer dizer, sempre há umas exceções, né? Então, nós vamos ver aqui que há determinados seres na Suméria poder. Então, vamos nos lembrar do seguinte: primeiro de que tudo, a coisa mais impressionante para nós é saber que um Deus morre. Para a nossa mentalidade ocidental, cristã burguesa, ou burguesa cristã, né, toda cosmogonia e toda cosmologia tem um Deus, ou dois, ou três, ou mais, que são imortais. Quer dizer, ser um Deus é ser imortal. Contudo, nós lemos para vocês, não vamos ler de novo, mas lemos para vocês que em que mata Apsu, que quer dizer abismo, que são as águas salgadas, e o seu filho Marduk mata Tiamat, que é as águas doces. O que parece absolutamente impossível para a nossa concepção, já que dentro do nosso modo de pensar, um Deus é imortal. Aí você já percebe o seguinte: o sumeriano não pensava como nós. A filosofia na Suméria, né, o modo de pensar, né, as narrativas filosóficas, né, são completamente diferentes. Né? Então, ser Deus seria automaticamente ser imortal. Então, mas na filosofia suméria não é assim. Então, no primeiro poema, o mais extenso, que é chamado Enuma Elish, quando no alto, ou seja, no princípio, então vai haver os pais dos deuses, que são Apsu e Tiamat, são mortos. Quer dizer, os maiores, os geradores de todos os deuses, o que valeria a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são mortos. Isso para nós causa um choque brutal. Eu li para vocês, o poema está no livro de Mircea Eliade, e nós temos a leitura do essencial do poema, que é exatamente quando aqui no resumo, né? O longo poema épico Babilônia da Criação, denominado por causa das palavras iniciais,
mostra que Apsu e Tiamat decidem matar os filhos. Depois de pôr em ordem a ideia de que deve-se fazer isso, porque a Tiamat vai contrário, então os dois decidem, junto com o filho rebelde, que isso vai acontecer. Só que eles vão encontrar de frente uma oposição. E essa oposição, está aqui o poema, né? Então, essa oposição vai fazer com que um dos filhos dele, do casal, que é Enki, que é Javé, mata o pai, que é Apsu, o abismo, que na Bíblia diz, no princípio Deus criou o céu e a terra, e as águas pairavam sobre o abismo profundo. Esse abismo profundo é Apsu, que a Bíblia não coloca como Apsu exatamente porque para não colocar a questão do politeísmo e das culturas dos povos politeístas. Mas para nós é tremendamente estranho, né, que um Deus seja mortal. Então, aqui está o longo poema, que é a Cosmologia Babilônia, onde descreve simplesmente isso, né, que o filho mata o pai, não é tataravô, tataraneto, e o bisneto ainda mata a mãe. Ou seja, essa morte dos deuses, para nós, é uma coisa escandalosa e incompreensível, mas faz parte da filosofia sumérica. Faz parte. Então, o que mais nós vamos encontrar são deuses que morrem. Isso é extremamente chocante para a nossa mente e contraditório, paradoxal e, do meu ponto de vista, inaceitável. Mas nós vamos encontrar, e vamos encontrar também a questão da busca do poder, da luta pelo poder. Então, aqui no livro do Samuel Noah Kramer, nós vamos encontrar um caso raro, já que nós tínhamos dito a vocês que os sumérios se caracterizavam por serem pacíficos, não terem a sede de poder. Aqui nós temos provavelmente a estátua de Sargão II, a máscara mortuária de Sargão II, mas o que nos interessa aqui é o seguinte, vejam só, aqui vai contradizer o que eu disse antes. Olha só, passamos agora, página 233. Passamos agora aos contos épicos nos quais o herói Lugalbanda, o nome é Lugalbanda, desempenha o principal papel. O primeiro que podemos intitular Lugalbanda e Mercar é o poema de mais de 400 linhas. Então, o primeiro poema que podemos intitular Lugalbanda e Mercar tem mais de 400 linhas. E é muito obscuro e o herói Lugalbanda parece ser exatamente um rival de Emercar. Então, aqui nós temos Lugalbanda quer um tratado de amizade com os deuses, exatamente para adquirir a imortalidade. Mas acontece que, quando ele se aproxima para receber essa recompensa, um pássaro engude, que tem a capacidade de dar a imortalidade, cobre o herói de elogios e de bênção, assegurando-lhe que voltará para sua cidade de cabeça erguida. Ou seja, que esse pássaro indugude, o tornará imortal. Aqui nós já temos a questão da busca da imortalidade. Ou seja, deuses mortais que buscam a imortalidade. Ao mesmo tempo, Lugalbanda também tem um inimigo, que é Emercar. Então, ele tanto busca o poder, se sobrepor a Emercar, como ele também quer ser imortal. E aí ele sabe que tem um pássaro que é capaz de tornar ele imortal. E ele vai ao encontro desse pássaro, que chama Indugudi, e o pássaro diz a ele que, sim, eu vou fazer isso contigo. Você vai voltar daqui de onde você está para a sua cidade de cabeça erguida. A pedido de Lugalbanda, o pássaro decreta que sua viagem seja favorável.
ou seja, que ele, portanto, alcance aquilo que ele foi buscar. E dá-lhe um número de conselhos que ele não deverá a ninguém, nem mesmo aos seus mais íntimos amigos, porque é o segredo da imortalidade. Então, Lugalbanda se torna imortal. É filho de um deus. O pássaro Mdugudi volta para o ninho. Lugalbanda vai ter com os amigos e anuncia-lhe a iminente viagem. Estes esforçam-se para o dissuadir, dizendo que é uma viagem perdida, da qual ninguém regressa, porque é preciso atravessar as altas montanhas do terrível rio Kur. Mas Lugalbanda não se comove e consegue fazer com eles a viagem até Uruk. Então, em Uruk, senhor e soberano do Lugalbanda, em Merkar, agora é o inimigo dele, ele vai para o reino do inimigo, então ele vai buscar briga, agora ele já é imortal. Filho do deus do sol, Utu, está numa situação desastrosa. Há muitos anos que Martu, povo semítico, vinham assolando a Suméria e a Cádia. Agora tem cercado a própria cidade de Uruk. Então é outro deus, chamado Emarkur, e contrário a Lugalbanda, que Lugalbanda agora conseguiu o que queria, a imortalidade do pássaro Indugu, e agora ele quer vencer o inimigo dele, que está em Morlençóis, porque está cercado de inimigos que são os acádios. Acontece que, depois de ter recebido de Emercar palavras exatas da mensagem de Anana e de Arata, Lugalbanda apressa-se a procurar os amigos comunicar-se o partido. Ou seja, vou depressa enquanto ele está apertado e já tem inimigos cercando ele. Então eu vou ser mais um e com certeza ele vai ser retido. Os amigos tentam dissuadi-lo de partir, mas em vão. O herói pega nas suas armas, atravessa todas as montanhas que se estendem ao extremo do outro país e caminha alegremente, chegando finalmente ao seu destino. Em Arata, a deusa Inanna, que é a mesma está, dispensa ao Lugalbanda um caloroso acolhimento. Agora ele é Deus como ela. Então agora ela recebe como igual. Pergunta-lhe por que veio sem escolta, porque veio sozinho, porque não trouxe seus soldados, agora você é rei e Deus, imortal. Até Arata. Ele repete palavra por palavra a mensagem e pede auxílio contra Emercar. A resposta de Inanna, com a qual o poema termina, é obscura. Emercar parece que está pescando, agora imagine, cercado de inimigos, e são os peixes, talvez esses peixes assim das águas primordiais, de onde ele vai mergulhar e renascer. Pode ser isso aqui. Em certos vasos de água. Finalmente, os artífices que trabalham o metal e a pedra devem estabelecer na sua cidade um reservatório onde esses peixes fiquem. Mas não se compreende muito bem como tudo isso poderá levar a Suméria e a Cádia dos Martu e conseguir que seja levantado cerca ao Uruk. A segunda narrativa épica do Lugalbanda, seriamente se pode intitular Lugalbanda e o Monte Rum, que é outra coisa, né? O conteúdo é menos legível e não nos interessa aqui essa narrativa. De qualquer maneira, o que nos interessa então é a respeito do mais antigo período de Uruk e do mais antigo período de Obeide, nós encontramos perante um sério conflito de opiniões. Ou seja, nós aqui vamos ver que o problema sumério gira em volta da sua chegada à Mesopotâmia e aqui agora da tomada de poder. O que nós já vimos anteriormente, que não é uma coisa comum. Então, mas acontece entre Lugalbanda e Emercar. Então, Lugalbanda termina conseguindo a imortalidade, consegue cercar a cidade de Uruk, que é onde Emercar está, mas, incompreensivelmente, o poema diz que Emercar está pescando. Aqui pode ser um recurso poético para dizer que ele está tentando tirar da água aquilo que é a vida, já que a água é a fonte de vitalidade. Então, de qualquer maneira, nós temos aqui, né, o contrário da poética narrativa e glorificadora. A poesia lírica vai ser extremamente rara na literatura sumera.
suméria. Então, os poemas de amor são raros. Os poemas geralmente são heróicos, são épicos, e aqui nós temos, então, a luta, uma coisa que eu disse é rara, mas, curiosamente, nós já começamos com a morte dos pais pelos filhos, netos, né? E aí nós vamos agora encontrar mais coisas que para nós são estranhas. Ou seja, nós vamos encontrar uma deusa chamada Ishtar, né? Que é Inanna, que ela vai até o inferno. Ishtar, deusa da vida e da fertilidade, decide visitar sua irmã Ereshkigal, que é a deusa dos infernos. Ao tentar forçar sua passagem pelos portões do mundo inferior, seu manto e suas vestes são arrancados do seu corpo. A ideia de Ishtar é a seguinte: ela é a deusa da vida, da beleza e da apropriação. Mas tem o inferno. E tendo o inferno, significa o quê? Que as pessoas terão que morrer para ir para o inferno. Então, se ela vencer Ereshkigal, então acontece, desaparecer a morte. A ideia dela é muito boa: acabar com a morte, vencendo a deusa da morte. Só que, à medida que ela vai descendo os degraus do inferno, as vestes dela protetoras são escudos místicos, misteriosos, vão saindo dela, de maneira que quando ela chega diante de Ereshkigal, ela está completamente nua. Então, sem poder. Então, Ereshkigal manda imediatamente matá-la. Mas sem estar, não há fertilidade, não há procriação, e os deuses logo se dão conta dessa perda, como é importante. Que é o mesmo no Dimude, em que Javé cria, então, um autômato chamado Ashushumir, que com astúcia faz com que Ereshkigal ressuscite Ishtar com a água da vida e a liberta. O final do mito é obscuro. Talvez o amado de Ishtar, Tammuz, tenha sido libertado com ela. Ou seja, no final das contas, Ereshkigal diz: você vai, mas Tammuz, que já morreu, está aqui, ele vai ficar 6 meses lá em cima e você 6 meses lá embaixo. Aí quando ele descer, você sobe, quando ele subir, você desce. Há uma troca. De qualquer maneira, Ishtar não consegue eliminar a morte. Ou seja, continua, o grande problema nosso seria a imortalidade. E aí Ishtar é uma das deusas que entra aqui, porque para ela, se ela vencesse a sua irmã Ereshkigal, que era a deusa da morte, ela acabaria com a morte no mundo. Olha, uma ideia maravilhosa. Porque até ela, que era a deusa, morreu. Ó. Assim que ela chegou diante de Ereshkigal, Ereshkigal, então, imediatamente manda matá-la. Mas acontece que em que Javé, que é o poderoso, cria um mecanismo, vamos dizer, um ciborgue, que passa pelos guardas do inferno e dá a Ishtar água da vida e a ressuscita, e o alimento da vida, e ela ressuscita. Pronto. Assim como na epopeia de Gilgamesh, o mito da descida de Ishtar ao mundo inferior tem seu correlativo sumeriano, a descida de Inanna ao mundo inferior, que é a mesma coisa. Inanna é Ishtar, Ishtar é Inanna. Aqui nós temos a fascinação de Inanna, ou de Ishtar, pela vida. E aí ela quer acabar com a morte. Só que a deusa da morte é mais poderosa do que ela. Contudo, ela termina ressuscitando, já que que é o pai dela, então faz com que ela, não é o pai não, é o irmão. Então termina, depois casa com ela, é irmão casa com ela. Termina fazendo ela ressuscitar. Faz um robô, esse robô passa pela porta do inferno e não consegue ser rasgado, e bota na boca de Ishtar, ou Inanna, água da vida e o alimento da vida. E ela ressuscita. Então, veja, de alguma maneira, a busca pela imortalidade, pela vida, isso é uma obsessão entre os sumérios. O que para nós é uma coisa assim meio absurda, porque um Deus não morre. Mas temos aqui o mais famoso de todos os poemas,
que é Gilgamesh. Gilgamesh é um semideus. Então, ele é filho de uma deusa. Gilgamesh, rei de Uruk, é 2/3 Deus e 1/3 homem. Então, como Jesus é um homem-deus e é como um boi selvagem. Então, conhece Enkidu, que se torna seu amigo íntimo e sempre em busca de aventura. Gilgamesh e Enkidu um dia viajam até a Floresta do Cedro e matam Ravava, o guardião maligno. E aí, a viagem é perigosa, Ravava é extremamente feroz, mas os dois conseguem resolver o problema e finalmente se põem a caminho depois de matar o touro. O empreendimento é bem sucedido e os dois se cobrem de glória, mas Enkidu é castigado. Quando eles estão voltando a Uruk, a deusa Ishtar nota a beleza de Gilgamesh, ela é belíssima, é a Vênus, e se propõe casar com ele. Ele recusa, dizendo que todo amante dela morreu. Tammuz teve que ficar no inferno, 6 meses no inferno, 6 meses no céu. E lembra ela, eu não vou querer isso. Né? Para Ereshkigal libertar Tammuz e deixar você vir para cima da terra viver, então Tammuz tem que ficar 6 meses lá preso no seu lugar. Eu não quero isso. Ela se enfurece e, como castigo, ela mata Enkidu. Assim ela castiga Gilgamesh. Não pode matar ele, porque já é semi-imortal. Ele é duas metades Deus e uma metade homem. Ele é composto de 3 partes, né? Então 2 partes divinas e uma parte humana, mas ele quer ser totalmente Deus. Mas aqui, como está com raiva, não pode castigá-lo, já que ele é imortal. Aqui é uma coisa totalmente paradoxal. Ela mata Enkidu e assim ele sofre. A morte de Enkidu é o acontecimento pior para Gilgamesh e é o clímax da epopeia. Pela primeira vez, Gilgamesh tem que enfrentar um fato, isso é, a morte que o desorienta e que o aterroriza. Na esperança de conhecer o segredo da imortalidade total, perdendo assim o seu terço humano, ele decide ir até Utnapishtim, cuja história ele conhece como sendo o único ser humano que conseguiu obter a imortalidade total. Utnapishtim é o Noé bíblico. Chega até Utnapishtim, ele lhe conta a sua história, a famosa história do dilúvio, mas Gilgamesh, afinal, é humano e já está cansado e adormece. Utnapishtim está a ponto de mandá-lo embora, quando sua esposa se compadece e intervém. Gilgamesh fica sabendo da existência de uma planta maravilhosa, a flor da vida, que dá a imortalidade total e cresce no fundo do mar. Ele consegue obter a planta, mas se detém numa lagoa tranquila para se refrescar e vai tomar banho. Enquanto isso, uma serpente pega a planta e devora. Completamente frustrado, Gilgamesh regressa a Uruk e o texto termina quando ele, com orgulho, mostra sua cidade belíssima ao barqueiro que o conduz de volta, mas sem a imortalidade, e aparece a serpente dos Gênesis, mas aqui com outra função. Ela come a flor, né? O fruto da árvore da vida, aqui não é um fruto, é uma flor. E aí Gilgamesh pega a flor, em vez de comer logo, o idiota decide se refrescar numa lagoa. Enquanto ele faz isso, a serpente come a flor, e ao comer a flor, quando ele sai da lagoa pelado e vai pegar a flor, não está. A serpente comeu a flor e caiu fora. Então você veja muitos paralelos com a Bíblia, né? A fruta da árvore da vida, o fruto que torna imortal, aqui é uma flor. A serpente lá tenta os dois de comerem essa flor. Aqui não, ninguém tenta. O Utnapishtim, que é o mesmo Zilsuda, em outro no poema épico da Caldeu, o Utnapishtim, Zilsuda, Atrahasis e Noé são a mesma pessoa do mesmo poema. Só muda o nome. E o Gilgamesh não consegue porque ele dá uma de idiota. Ele pega a flor, atravessa o oceano, pega a flor
e aí, quando chega na margem, vê um lago bonito, ele decide tirar a roupa e aí tomar banho. Aí a serpente pega e come a flor. E ele termina, então, tendo apenas o seguinte: volta para a sua cidade de barco, porque é à beira do mar, e aí termina o poema, ele continua 2/3 divino e 1/3 humano, ou seja, não consegue a imortalidade total. Papos, aqui no ABC do Ocultismo, dá uma ideia que nós vamos terminar esse vídeo mostrando a vocês, né, que o ser humano, Papos representa assim, vou mostrar como é que ele representa, é uma coisa interessante, né, que nós nascemos assim. Quer dizer, macacos mortais, depois conseguimos uma sabedoria, uma capacidade que pode alongar a nossa vida, mas isso não nos satisfaz, e finalmente nosso desejo é nos tornarmos imortais, anjos. Isso aqui é uma síntese que Papos fez no livro ABC do Ocultismo, mostrando que o homem, que é um animal mortal, então quer se tornar imortal, mas ele tem que passar por uma fase intermediária. É justamente nessa fase intermediária que Gilgamesh bobeia, deixando a flor no lado do lago enquanto ele vai se refrescar, nessa fase intermediária. Então, ele não era só isso, já era metade isso, mas ele queria ser tudo isso aqui. Então, é uma síntese notável que Papos faz, mostrando que nós somos animais mortais, queremos a imortalidade, mas temos que passar por uma fase intermediária. Nessa fase intermediária, você pode ter vida longa e uma maravilha de vida, mas a imortalidade ninguém tem. Então, aqui está, né, mostrando a vocês o paradoxo que é o pensamento dos sumérios e a obsessão pela imortalidade. E aqui quebrei um pouquinho aquilo que eu tinha dito. Eles não são tão pacíficos assim, porque Lugalbanda e Emerkar, eles brigam para saber quem é o rei de Uruk, né? Porque Gilgamesh não era rei de Uruk, né? O reino dele era, esqueci agora, mas não era Uruk. Então, esses dois reis, Lugalbanda e Ereshkigal, né? Então vão lutar pela cidade de Uruk. Então há uma briga entre eles, né? Esqueci o nome, a cidade está aqui. Será que eu consigo rapidamente aqui? Tem um som de sh. A cidade tem um sonzinho meio de sh. Churupak. Então, Gilgamesh é rei de Churupak. Lugalbanda, ali não diz de onde ele é rei, Emerkar é rei de Uruk. Então, aí nós vemos então que existe alguma dose, um ingrediente de violência. E, sobretudo, que não dá para a gente hoje entender a cabeça dos sumérios. É completamente diferente da nossa. Por isso, talvez o autor bíblico tenha que fazer tantas adaptações. Eu acho que seria isso. As adaptações são a única maneira de, vamos dizer assim, tornar compreensível a nossa mentalidade, aquilo que para os sumérios era fácil de entender, mas para nós é paradoxal, é completamente incompreensível. Assim, nós estamos agora mostrando que a Suméria tem características muito diferentes, filosófica, psicológica e biologicamente, mas tem uma obsessão muito grande pela imortalidade, porque os deuses deles não são imortais. Esse é o recado desse capítulo. Um Deus que não é imortal, para nós é um absurdo. Mas é isso aí. Na Suméria, os deuses não eram imortais. Que nós mais temos Marduk, vai matar Tiamat, e o pai dele, Enki, vai matar Apsu, né? E Ereshkigal vai matar Ishtar, depois ressuscita, e assim por diante. Então, uma loucura para nós, né? Uma bagunça, mas
Vejam, cada povo tem uma maneira de pensar. Por isso, respeitem a crença uns dos outros. Essa era a crença dos sumérios. Esse era o modo deles de entender o mundo, completamente diferente do nosso. Entenderam? Então, sejamos tolerantes com a diferença de crença de cada um. Esse foi o vídeo meio, acho que, complicado, porque mostra a mentalidade de um povo que é completamente diferente da nossa mentalidade. Mas os sumérios não são pertencentes ao nosso ramo étnico. A etnia dos sumérios é desconhecida. Não se sabe qual é a etnia dos sumérios. Então, eles têm que pensar diferente. Eles são diferentes biologicamente, psicologicamente, espiritualmente. Está dado aqui o recado do vídeo. Agora, tem uma obsessão pela imortalidade. Mesmo os deuses morrem e querem não morrer. Então, muito obrigado a todos pela visualização, por tudo, enfim, e até o próximo vídeo.